Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Hoje nós vamos conversar sobre PLR. Sim, vamos falar sobre participação de lucros. Você provavelmente que tem carteira assinada ou que tem alguma vinculação com o sindicato já ouviu falar sobre isso, mas eu, no auge da minha ignorância sobre o tema, descobri que é muito amplo o assunto PLR. Então, para isso, eu trouxe uma especialista, que é a economista Fernanda de la Rosa, que vai falar comigo sobre participação de lucros. Fernanda, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por abrir meus olhos sobre um tema que é tão amplo que acabou rendendo um livro. A gente vai falar sobre isso. É, verdade. Para começar, na nossa conversa, antes do início da nossa entrevista, eu confessei para você que a gente, ao falar sobre participação de lucros e benefícios, quando a gente está no meio sindical, a gente conversa com muitos sindicalistas, com advogados de sindicatos, com profissionais que de alguma forma têm algum vínculo com o sindicato. E aí a gente cai no senso comum de achar que todo mundo sabe o que é a PLR. Que todo mundo sabe que tem que estar na convenção coletiva, que a CLT abrange a questão, o assunto, e que assim, quem já trabalhou de carteira assinada e viu lá a PLR, aquele valorzinho a mais no contra-cheque, sabe que é PLR. E você abriu meus olhos para que não, a ponto disso render um livro e, como você me falou agora há pouco, te render uma empresa que trata só sobre PLR. Então começa dando para a gente um panorama sobre esse tema. Por que que é tão amplo e por que que exige tanto cuidado das empresas, dos sindicatos e dos empregados? Atenção sobre esse tema. Ok. Beto, é um prazer estar aqui, enorme. Quero agradecer essa oportunidade, inclusive ao presidente, né, Carlos Eduardo, ter feito esse convite. E assim, é um prazer para mim contar como isso aconteceu, até na minha vida profissional, né? Porque a PLR, ela foi uma medida provisória, lançada lá antes de 2000. E na época eu trabalhava na Federação do Comércio, e o nosso trabalho como economista era justamente estudar tudo que saía de medidas provisórias, de legislação, PL, traduzir isso para as empresas, principalmente as de pequeno porte, médio porte. Então, um belo dia me veio para estudar a MP da PLR. E eu me interessei por ela, porque, ao contrário, naquela época, a gente tem que entender que houve uma flexibilização dessas relações de trabalho. Nós estamos falando de 2000, são 24 anos, né? Então, naquela época, era um pouco mais reticente, o empregador era mais reticente a essa parceria. E mesmo na contramão, eu fui estudando, participando, eu achei muito legal, porque é uma parceria saudável. Eu vejo que a PLR ela tem que ser mesmo uma coisa de equilibrar a balança, sabe? Em termos dos benefícios, da motivação, engajar. É como se fosse um jogo, nós vamos jogar e ganhando esse jogo a gente vai poder usufruir disso juntos, né? Então eu comecei a estudar e vi com bons olhos e fui fazer uma pesquisa, assim, como era no mundo, o que estava acontecendo nos outros países. Porque quando lançou a MP no Brasil, ela foi convertida em lei em 2000 e naquele ano teve muitos eventos, eu acho que eu fui quase todos para entender o que era aquilo. Isso era um trabalho assim meu, não da FEComércio, né, exatamente. E eu comecei a entender que era muito positivo nos outros países. E comecei a entender que havia uma interpretação meio equivocada. Então eu quis passar isso no meu livro, né? Que eu nem sabia que ia ser um livro, eu comecei a escrever, me empolguei. E no ano de 2000 eu recebi um convite da editora Atlas e lancei o livro. E foi assim, ele evaporou, né? Primeira vez ele evaporou. E o que ele me trouxe? À medida que eu lancei o livro, eu fui fazendo palestras, disseminando esse posicionamento. Isso é legal, né? Independente do tema, o economista tem esse carisma, né? Sim. Dele estudar e trazer uma outra visão. Eu acho que até é meio uma missão nossa. E eu sou apaixonada por isso, né? Sim. Poder compartilhar aquela coisa que eu estou entendendo de uma outra forma diferente. Então eu acabei
me dedicando a esse projeto. E depois, para minha surpresa, até teve o prefácio do presidente Abram da FEComércio, então havia um posicionamento contrário. Eu consegui reverter de tal forma que eles, né, presidentes de sindicatos patronais, até me convidaram para fazer o primeiro lançamento dentro da sede. Olha. Então isso assim foi muito gratificante, porque o patronal é o que dá o start no processo. Sim. E aí vamos falar um pouquinho do que é essa lei, né? Sim. Ela antes de ser, a lei vem para regular, mas antes é um direito constitucional. Consta do artigo 7º da Constituição que todo brasileiro que trabalha tem direito à PLR. Ah, mas por que não é assim? Porque um acordo de PLR ele tem que derivar da negociação entre o sindicato de empregados e a empresa. O patronal não participa nesse momento. É a empresa negociando com o sindicato de empregados. Sim. E aí que tem que se entender que existem linguagens diferentes, né? O sindicato ele vem com uma abordagem e a empresa vem com outra. Então, quando a empresa me chama para fazer esse acordo, eu sou meio uma mediadora, sabe? Sim. E aí que eu falo também que para o economista é muito interessante, porque o PLR, ele, embora tenha uma estrutura jurídica, ele tem uma capa jurídica, temos que seguir o que está na Lei 10.101. Mas a vida dele, assim, não existe um acordo igual ao outro. Existe um arcabouço de metas que tem que ser entendido. Então, a partir daí, ele adquire uma aparência completamente diferente, o acordo de uma empresa e da outra. Então, esse papel do economista cria até um mercado de trabalho, né? Porque é importante que ele entenda que tudo que é meta vem de um planejamento estratégico a ser seguido, né? Você disse que lá no ano 2000, você participou de uma série de eventos para entender a lei e que havia alguns equívocos em relação à proposta e ao projeto, que você precisava desmistificar isso para as empresas e até para os sindicatos. Quais eram esses equívocos lá do ano 2000 e quais são os equívocos que as pessoas têm até hoje, 24 anos depois? Beto, para falar a verdade, eu comecei a sentir isso mais na pele quando eu comecei a implantar nas empresas. Porque a PLR ela é algo totalmente desvinculado da remuneração. Então, acho que um grande equívoco era entender que fazia parte da remuneração. Não, existe a remuneração normal, que segue a CLT e tudo mais. O PLR é um dinheiro a mais que o empregado ganha se as metas pactuadas forem alcançadas. E muitos empresários também não sabem, a grande sacada, né, é que ele é totalmente isento de impostos. Não tem nenhum tipo de imposto sobre o PLR, é um dinheiro limpo. Que vai para o empregador. A única coisa que tem é uma retenção de imposto se alcançar a tabela. Mas fora isso, é algo assim, a parte da remuneração. Então, o que havia? Quando a gente ia negociar o PLR no sindicato, muitas vezes entendia como uma compensação de outras coisas que não ocorreram. Então, para mim, e sempre tive sucesso nisso, eu passava a discutir com o sindicato de empregados o que era realmente, por que ele era desvinculado, né? Então, foi muito legal, todas as negociações que eu fiz durante esses 10 anos, eles foram trabalhados, sabe? Cada acordo foi tecido junto com o sindicato, entendendo, ele desmistificando algumas coisas, era, acho que, a principal. Eu trabalho no mercadinho do meu bairro, eu trabalho na grande montadora de veículos do Brasil, que exporta para o mundo inteiro. Eu tenho direito, trabalhando numa pequena empresa, trabalhando numa grande empresa, tenho direito ao PLR? Tem direito. Tanto é que está no artigo 7º, todo trabalhador, CLT, importante grifar isso, né? Tem direito à participação em lucros. Mas por que ela não acontece? Então, vamos entender as formas de negociação, né? Hoje em dia, para negociar o PLR, ele existe se ele está num acordo coletivo, que uma parte é um acordo entre a empresa e o sindicato de empregados. Ele existe se ele está numa convenção coletiva,
que é um acordo entre sindicato patronal e sindicato de empregados. Então, quando é entre dois sindicatos, o empregado não participa diretamente. Não é ruim, mas quando tem a interferência de uma equipe de empregados na negociação, o acordo fica mais legítimo. Quando é entre dois sindicatos, tudo que for acordado ali na convenção serve para todas as empresas que seguem aquela convenção. E nesse aspecto eu acho um pouco negativo, né? Porque o problema de uma empresa não é o problema da outra. Sim. Então, essa é uma forma. Quando a gente faz através de comissão de empregados, então a gente forma uma comissão de empregados, é muito democrático. Esses representantes conversam com as suas equipes internas, trazem o que eles acham ok em termos de meta, né? E aí sim a gente leva ao sindicato, para o sindicato entender aquelas metas como importantes. E na hora ele vai questionar, você, empregador, o que você acha dessa meta? Você acha legítima? Você acha que ela está muito fictícia, não vai alcançar nunca? Então, todas essas arestas a gente apara antes no trabalho da consultoria para que chegue lá, né, bem adequado. Então, eu precisei dar essa entrada para te responder. O empregado do mercadinho, ele primeiro tem que ver lá, ou do mercado de menor porte, ele tem que ver lá no sindicato de empregados se tem essa cláusula da convenção coletiva. E se não tiver, quem pode pedir isso é o próprio sindicato, que pede para a empresa fazer isso, porque está na Constituição Federal. Né? Então, ele depende muito dessa vontade da empresa em fazer. Há uma questão se é obrigatório ou não. Então, vamos entender assim. A lei, ela estabelece como fazer, mas ela não estabeleceu sanções para quem não fizer. Então, isso dá uma certa acomodação à empresa dela fazer se ela puder. E o que eu sempre trouxe no meu material, nas minhas discussões, treinamento para a empresa, que isso é uma excelente ferramenta de gestão empresarial. Sim. Beto, imagina agora, as empresas estão passando por momentos difíceis, toda a economia está patinando, está uma coisa, vários obstáculos, inclusive aumento da carga tributária que está ocorrendo e vai ocorrer a partir da reforma tributária. Para o empresário conseguir segurar todo o arcabouço de impostos e tudo mais que existe hoje, ele precisa fazer o quê? Aumentar a sua produtividade. E ele precisa da contribuição do empregado. Então, quando a gente... muitos empregadores veem a PLR como aquele... mais um ônus que eu tenho que pagar. Sim, se ele não fizer com metas estruturadas. Então, assim... É muito legal também a gente ver como o funcionário se sente. Eu tive essas experiências em algumas empresas. Ele se sente muito gratificado. Então, respondendo a sua pergunta, todos têm direito, mas tem que ser através do sindicato de empregados. A solicitação para a empresa. Ou, se tiver uma convenção coletiva, que consta o direito, PLR. Isso já faz parte do cronograma de negociações do sindicato. Acho que é difícil ter um sindicato que não inclua a PLR na sua negociação, né? Na maioria. Tem um percentual mínimo e máximo de PLR ou não? Não, em todos os projetos que eu fiz até agora nas empresas, a gente não trabalhou com percentual. A gente sempre partia do princípio, porque existe mais ou menos uma moeda no mercado, né? Um salário, pelo menos um salário. Aí outras de maior porte acabam oferecendo mais. Então, o que a gente estrutura? Menos de um salário é praticamente inviável, você desmotiva as pessoas. Sempre trabalhasse a partir desse patamar, né? E ocorre sempre isso, acabam pagando mais, 2, 3, 4, 5 salários. Tudo depende da capacidade da empresa, seu porte, tudo isso. Na sua consultoria, você instrui o empregador a jogar limpo com o funcionário no sentido de que, olha, as nossas metas eram essas,
nós alcançamos ou não alcançamos, nós tivemos esse lucro, que era um lucro esperado ou não era um lucro esperado, portanto, a sua PLR será essa. Você instrui a empresa a ter esse jogo limpo com o funcionário, porque enquanto empregado, às vezes fica a sensação de que, puta, a empresa faturou tanto, mas está me pagando só isso de PLR. Não, essa empresa não é boa, não foi justo. Pode ficar esse sentimento no empregado. Então você faz esse meio de campo também para que a empresa jogue limpo nesse sentido? Poxa, sua pergunta foi bem interessante, né? Porque isso acontece muito. Se você vai fazer um projeto de PLR, é para motivar. Se não vai motivar, é melhor não fazer. Né? Então, assim, o que acontece? Existe uma expectativa, como eu te falei, existe uma moeda mais ou menos no mercado, que as pessoas sabem, né? Qual que é o meu objetivo? É ver o que a empresa pode pagar ao máximo. E desculpa, não perca sua linha de raciocínio. O quanto o fato de você ser uma economista dando essa consultoria influencia nesse meio de campo? Porque aí sai daquilo que você falou no começo do juridiquês, do advogado e tal. Exatamente. A PLR é muito mais econômica do que jurídica. Uhum. Então, o que a gente entende, né? Como eu falei, tem um planejamento estratégico numa empresa, ou não tem, mas o dono tem as noções, ele tem uma expectativa de que vai ser o retorno. E muitas vezes ele quer saber quanto vai custar isso, né? Então, entra o papel do economista de entender qual o tamanho da sua folha, quanto que eu sugiro que você trabalhe, abaixo disso você não faça, porque o empregado tem que se sentir parte. Uhum. Né? Foi muito gratificante quando eu implantei numa empresa grande, não era uma empresa maior, e todos saíram da fábrica, ele estava até com o capacete na mão, assim, ele levantou e falou, eu faço parte. Putz, aquilo foi sensacional. Então, é assim, o que é importante? É sentir que a pessoa vai ficar motivada e trabalhar dentro de uma transparência máxima. Muito importante o que você falou. É assim, existem perfis de clientes, né, que me procuram. Então, assim, quando a empresa me procura, ela está com uma super boa intenção. Ela quer pagar mais que um salário, ela está reconhecendo que o faturamento está crescendo. Então, poxa, eu quero trazer meu time junto. Uhum. E, principalmente, um ponto que é muito analisado pelo empregador, a rotatividade. A gente sabe que a rotatividade custa caro para a empresa. Então, eu fiz um trabalho com o sindicato de empregados o SINDPD, né? O que acontecia? A rotatividade estava muito alta. Você imagina um funcionário de TI, o custo que é para a empresa manter ele atualizado. Sim. Né? E com outras empresas é a mesma coisa. Você dá cursos, dá treinamento, você não quer que ele vá embora. Então, geralmente, elas procuram assim, eu quero segurar o meu funcionário e eu estou indo muito bem, eu quero dividir o que está dando certo. Então, esse é um perfil, né? Uhum. E o outro perfil é aquele funcionário que recebe via convenção coletiva. Lá na convenção, o valor já está, é importante isso que eu vou te dizer, o valor já está definido. E aí isso dá um certo desânimo às vezes, porque é valor baixo. Às vezes está assim, R$200, R$500. Uhum. Quem é que vai se mexer por causa disso? Não adianta pensar que só um lado tem que se esforçar, o outro também tem, né? Então, a lei tem uma brecha, isso é importante dizer. Quando a empresa tiver a PLR na convenção coletiva, ela pode sim negociar no outro modelo, internamente com os empregados, e não seguir aquela cláusula, desde que não haja prejuízo, né? Sim. Então a empresa paga, a convenção está com 300, eu vou pagar 200. Aí o barco afunda. Então a empresa está indo bem, mas ela tem que seguir uma convenção coletiva que tem uma cláusula. Então ela pode sim apresentar ao sindicato, olha, eu quero pagar mais do que, sei lá, 300 ou 400 que a convenção oferece. Mas se as metas não forem alcançadas, no mínimo tem que preservar o direito adquirido. Mas funciona super bem, porque o funcionário fala, nossa, eu não vou receber mais só aquilo. E aí, qual é o jogo? O que eu tenho que fazer? Entendi. E aí tem que ter todo um trabalho interno, que o final do meu outro projeto é isso, conversar com os empregados, para eles entenderem. Muitos vocês não sabem o que é o PLR. Então, a empresa tem que lançar como um evento, sabe? Temos PLR, porque eu preciso que você venha comigo nesse desafio. Isso que é legal. A empresa... Então, sim, só para completar... Eu faço esse meio de campo.
Essa nossa conversa aqui desde o começo me passa a impressão de que a sua proposta é que a empresa tome para si a iniciativa do PLR. É como uma valorização da marca da empresa. Exato. Porque eu tenho a impressão de que a negociação de PLR ela é muito disseminada e divulgada pelo sindicato, que é o trabalho dele. Perfeito. Fomos lá, lutamos, conseguimos, tal. Então fica sempre essa dicotomia. Eu tenho um sindicato forte, eu preciso estar nesse sindicato forte porque ele vai brigar comigo contra essa empresa malvada que não quer me pagar mais do que R$200 de PLR. E a sua proposta, pelo que eu entendi, é a empresa tomar para si essa bandeira. Essa bandeira, isso. Falar, olha, vem trabalhar comigo, fica aqui com a gente, que aqui a gente é diferente. A gente tem esse acordo, a gente vai cumprir, mas a gente vai te oferecer mais se você abraçar isso, vestir a camisa da empresa. Abraçar isso. O desafio juntos, né? É exatamente isso. Na palestra eu consigo passar isso muito bem. E não raro, eu fiz palestras assim, para muitos empresários que ao final eles falaram, nossa, agora que eu entendi. Lembra que eu te falei, muita gente não entende. O PL sabe que existe, mas não entende que é uma ferramenta fantástica para aumentar a produtividade, que vai aumentar a lucratividade. Então acaba ficando naquele, só segue a convenção. Tudo bem, ótimo que está na convenção, já abriu a porta, né? Mas é só um ônus. Pagar o que está na convenção é um ônus para a empresa. Ela não está com aquela integração. A gente faz muitas reuniões com os empregados. A gente dissemina mensagens. Olha, estamos trabalhando para melhorar. Você faz parte disso, né? Então, assim, é quebrar essa... Sabe aquela ganha-ganha? Eu também não gosto muito de usar. Mas é o ganha-ganha, né? Aquela coisa... Então, tá longe disso. Posso te assegurar. Para aquelas empresas que me procuram, elas já vêm com isso amadurecido. Para outras, fala assim, lá vem o sindicato, né? Impor mais uma coisa, tal. E aí eu queria abrir um parênteses assim. As empresas têm uma visão, assim, um pouco machucada nessa relação com o sindicato. Até por várias coisas do passado, várias negociações, ou porque perdeu uma negociação normal, né? Eu acho assim... tem uma história vivida, né? Mas toda vez que eu entro num sindicato, por exemplo, você me perguntou do que estava, como que era? Dos entraves que existia. Eu falei um deles, um outro que eu não falei. A empresa fazer o acordo sem metas é um segundo problema que às vezes o sindicato tem na cabeça, que não precisa das metas. E aí eu tive uma experiência incrível nos Correios. Eles estavam tentando há muito tempo falar com os sindicatos e eles achavam que o acordo era sem metas. E aí me chamaram, eu quase fui expulsa de lá. Mas, na verdade, quando eu comecei a falar com o sindicato, em cima da lei, o que fala a lei, ó, a lei fala que tem que ter metas. Existe um risco para a empresa. Se ela fizer um acordo sem metas, ou que não siga tudo que está na lei, descaracteriza o PLR. Pode se tornar judicialmente salário e ela tem que pagar todos os retroativos. Então eu tenho que fazer com muito cuidado, entendendo o que é. E nesse sentido também, eu vou estar lançando um curso aqui no sindicato. Olha! O Carlinhos me convidou para lançar o curso, para tentar explicar um pouco isso. Porque você imagina, a empresa vai lá, faz o PLR e não observou que ela tinha que ter metas no acordo. Então, numa vistoria, numa fiscalização do INSS, vai falar, isso é salário disfarçado, recolha-se todos os atrasados, pague ser marginal. Né? Ninguém quer isso. Então, realmente é um papel bem conciliador que eu preciso fazer quando eu trabalho. Agora, Fernanda, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o outro lado. Quando tem a negociação entre o sindicato, o patronal, o sindicato e as empresas, sai lá o documento, a ata do acordo, que é disponibilizado no site de qualquer sindicato para os empregados poderem ver. E lá tem, você pode entrar no site do seu sindicato que você certamente vai ver. Negociamos PLR-X, negociamos cesta básica, negociamos auxílio creche, negociamos tarará, tarará, tarará. O que eu, enquanto empregado, tenho que ver
para saber se aquele acordo foi bom ou ruim, até para eu poder cobrar o meu sindicato no sentido de, opa, você podia ter feito um pouco melhor aqui. Chego aqui no sindicato dos economistas e converso com o Carlitos. Carlitos, esse ponto aqui podia ter sido melhor. Por que que não foi? Porque nosso papo antes de começar a gravação a economia tem que ser para todo mundo. Todo mundo tem que entender um pouco sobre economia, porque, como eu digo sempre no começo do programa, afeta diretamente a sua vida. É verdade, isso tem que ser bem lembrado. Então, eu, enquanto empregado, o que é que eu tenho que olhar? Eu não preciso ser um especialista em PLR, em acordos, mas quais os principais pontos que eu tenho que olhar para saber se aquele acordo foi interessante para mim e para saber se o meu sindicato está trabalhando direito para mim também. Exatamente. Então, de novo, vou separar em dois grupos, né? Se o empregado está dentro de uma empresa que negociou, como eu costumo fazer, ao final da negociação, aprovou o acordo, fizemos lá a assembleia, beleza. Tá garantido em documento, né? Primeiro, ele já veio fazendo parte de toda a negociação, ele participou junto da comissão, o representante da comissão, um dos papéis dele, que a gente deixa bem claro, é dar esse feedback, ouvir as sugestões que o empregado traz, trazer para a reunião. Então, isso é super democrático, ele sabe tudo o que está acontecendo. E na hora que acontece, aí tem um trabalho que eu faço assim, que é muito legal, né? Que é lançar para os funcionários. Nós temos um acordo e como é que funciona? Nesse momento, a empresa tem que falar a linguagem do funcionário. Ele não precisa ser economista, ser advogado para entender. Em poucas palavras, né, explicar o que é a PLR, que metas foram negociadas. Lembra que você foi indagado, você participou, você foi chamado a dar sugestões. Então, essa comissão que te representou decidiu isso e nós levamos ao sindicato. Não é a empresa que decide, é a comissão. Então, a comissão ela tem que ser igualitária, né? Mesmo número de empregados, mesmo número de representantes da empresa, paritária. Isso é muito importante. Bom, aí o que acontece? Que ele entenda que foi legítima. Em outras palavras, é isso. Ele tem que entender que foi legítimo. Porque aí ele adere. Muitos acordos do PLR, quando o empregado atende que não foi, ele abandona as metas, não vou nem olhar. Né? E é legal que ele entenda. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Qual é a forma dele saber, que é a sua pergunta? É entender que a gente tem que falar com o empregado na linguagem dele. Então, o que eu faço? Eu faço tipo um e-book explicando. A gente faz a palestra, às vezes é online. Por exemplo, eu fiz para a Embratel, tivemos que fazer tudo no online, né? Brasil inteiro. Então, entender que nós estamos falando claramente. Né? A gente fez a recepção de perguntas online. Então, é ter esse canal aberto. O que você não entendeu, o que você acha... Então, desmistificar. Agora, percebe que quando vem via convenção coletiva, só vem uma linha no olerite, pá! Ele não tem voz, porque quem negociou? Patronal e laboral. Então, isso, ele não tem uma forma de chegar. Para quem que ele vai falar que ele achou que aquela meta não foi tão boa? Entendi. Por que ele vai falar que ele não acha justo 300? Né? Então, nesse aspecto, não é tão saudável quanto aquele papo aberto, né? Que a gente tem. Talvez seja bacana você ter um economista coordenando tudo isso, para não ficar só no papo do juridiquês, do advogado da empresa ou do patronal com o advogado do sindicato, e aí lança lá aquela linhazinha no final. Esse livro aqui, dá licença, Participação nos Lucros e Resultados, a Grande Vantagem Competitiva, Fernanda de la Rosa, está na 4ª edição já. Este conteúdo aqui, ele é voltado para quem? É para a empresa, é para o sindicato, eu enquanto funcionário, é uma leitura interessante para mim, eu vou conseguir entender o que está aqui, para quem que é voltado isso? Bom, primeiro eu quero destacar que a linguagem dele é muito simples, qualquer pessoa entende. Eu tentei traduzir de uma forma bem prática. Aí o que acontece? Serve para os 3. Por quê? Eu tentei passar nesse livro isso que eu te falei de fazer uma parceria justa. Então, assim, serve para a empresa para ela saber como os prejuízos e os ganhos dela ter essa transparência. Serve para o sindicato, inclusive eu
Eu fiz palestras em vários sindicatos já laborais, né? Até porque eles também vinham com essa questão de que estava em anexo à remuneração fixa, e não é isso. Não, tudo que envolve a remuneração fixa não é alterado. Planos de cargos e salários, promoções, algumas coisas podem ser aproveitadas, mas sem prejuízo. Então ele tem que entender que isso é intocável. Outra coisa legal, quando ele entende essa desconexão, vamos supor que a meta não seja alcançada. Então ele também entende, não foi alcançada por uma questão mercadológica, por uma questão econômica. E mesmo assim, a gente tem que pagar um parcial. Porque vai falar, poxa, simplesmente zero, eu me envolvi o máximo, não dependeu de mim, dependeu de um mercado. Então isso tem que ser provisionado dentro, você percebe, tem que ter contas dentro de um programa para que a empresa saiba. Porque é um tiro no pé, né? Você fez para motivar, não alcançou meta, até logo, não tem nada. Né? É melhor que não seja assim, né? O cálculo para pagamento da PLR leva em consideração 12 meses. Isso, muito importante também que você tocou, porque no primeiro ano a empresa tem uma noção. Às vezes ela coloca uma meta que nem tem um determinado histórico. É importante ver o histórico, né? Para falar, olha, em média essa meta vai alcançar tanto. Né? Então, às vezes, no segundo ano, a gente tem que mudar as metas. Sim. Aquelas que foram alcançadas, vamos supor, tinha uma empresa que não alcançava o 5S. Era importante alcançar as normas, né? Então, foi feito um treinamento, aí os empregados começaram a se interessar mais, implementaram, seguiram, e eles, por isso, foram incorporados, aí eles trabalham uma outra meta. Então, ele é uma renovação anual para que ele se perpetue, né? Para a gente partir para o final, esse livro aqui que já está na edição comemorativa de 20 anos... agora já está com 24. 24. É uma leitura também importante para o economista que, olha, viu essa nossa conversa aqui e falou, isso é um ramo da economia que eu não tinha pensado ainda, não sabia que era tão amplo, talvez eu possa me especializar nisso. Sim, pode oferecer esse trabalho. E é isso que o curso vai dar, esse entendimento para que ele possa fazer isso também como uma opção de trabalho. Já tem data para o lançamento do curso? Eu não sei ainda, que vai ser aqui pelo sindicato, né? Mas vai ser esse ano, com certeza. Esse ano. Então, fiquem de olho nas redes do sindicato para vocês se informarem sobre o curso da Fernanda. E para a gente partir para o final, agradecer essa nossa aula aqui, esse nosso bate-papo. Para mim, que não sou economista, abriu muito a minha visão sobre o PLR. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, para mim era algo que já estava dado, assim, já era algo simples. E a gente viu que não é tão simples assim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os economistas que estão assistindo a gente, mas não só para os economistas, porque esse programa Economia Dia a Dia é para todo mundo. Então, para as pessoas CLT que estão interessadas sobre o tema, também deixa uma mensagem para eles. Que bom. Bom, no tocante da PLR, né, eu quero dizer assim, não é assim tão simples, né? Mas também não é tão complicado. O que é importante? Que você que tem a carteira assinada, que você procure se informar a respeito disso, sobre a questão do PLR, para poder entender em que estágio sua empresa está. E talvez até evoluir dentro de uma comissão interna, levar isso para a empresa como alternativa, começar a mostrar que isso é uma questão irreversível. Com o tempo, isso vai ser tão incorporado nas empresas que pode, sem dúvida, chegar até você, caso você ainda não tenha. Caso você já tenha a PLR na tua empresa, é procurar entender como ela funciona. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm na empresa e não sabem como que isso, que eu tenho que fazer, eventualmente, né? Então, assim, informação. E para os economistas é um campo de trabalho, que você vai entender como fazer, como levar, como negociar. É mais um item para aqueles que prestam consultoria empresarial, levar isso para empresas. Porque esse projeto geralmente é da área de RH, e o RH não está capacitado para fazer
ele está capacitado para muitas coisas, mas não é a questão econômica é que pega para um acordo dar certo. Então, entender para que ele tenha vida e que ele tenha posteridade, né? Que ele possa todo ano ser renovado. Então, eu diria assim, informação. Se informe como que funciona isso na sua empresa, se informe como que eu acho que até mais amplamente entender como as relações de trabalho elas estão evoluindo. Agora, então, né, com questões de home office, tudo isso está mudando, né? Nosso mercado ele está em constante mudança. Então, não pode ficar parado, tem que procurar se informar sobre o que está acontecendo. O empresário tem que começar a pensar e na hora de criar a sua empresa, de montar a sua empresa, precisamos sim de um contador, precisamos de um RH forte, precisamos de um bom advogado, precisamos sim ter um economista na nossa equipe para prestar consultoria. Ao longo dessas 3 temporadas do EDD, dessa nova versão do EDD, eu acho que está ficando cada vez mais claro que o economista precisa fazer parte da equipe das empresas, porque tem pontos específicos que só um economista vai conseguir trazer essa visão de intermediação que você falou. Essa conversa da empresa com o empregado, com o cenário econômico do país. Eu imagino, porque você tem entrevistado vários especialistas, né? Então, assim, o economista antigamente não tinha esse cargo na empresa, ou enfim, é importante que tenha, porque a empresa vai ter muitos ganhos com isso, é visão de inovação. Né? Agora, uma outra coisa que está acontecendo muito, as empresas estão se permitindo cada vez mais chamar especialistas, consultores independentes. Então, surge o consultor econômico independente. O que ele faz? Ele acelera o processo naquele ponto específico, né? Então, assim, quem trabalha com consultoria, trabalha como economista independente, tem seu escritório de consultoria, esse é um produto que pode tranquilamente fazer parte do seu projeto. Porque, como eu disse, o responsável pelo projeto é o RH e ele necessita dessa visão da economia. Então, é um campo de trabalho que pode andar tanto dentro da empresa como para o consultor independente. Bom, Fernanda de la Rosa, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada. Quem quiser encontrar o livro, encontra como? Eu vou lançar uma nova edição, eu tenho exemplares, se alguém quiser entrar em contato, meu LinkedIn está como Della Rosa, D-E-L-L-A, Rosa Consult, que é o nome da minha empresa. Então, pelo LinkedIn você me encontra pelo meu nome mesmo, né, no LinkedIn. E aí eu tenho alguns exemplares, mas eu estou atualizando ele e devo lançar também a versão online do curso para atingir mais pessoas. Já tem data para essa nova edição? Ainda estou trabalhando. Tá bom. Esse ano. Esse ano sai. Então, esse ano sai o curso, sai a nova edição do livro. Exatamente. E ano que vem você volta aqui para a gente conversar novamente sobre isso. Quero te agradecer, foi um papo muito gostoso. Obrigado. Eu sei que o tema é difícil, mas eu tentei trazer mais para... Você deixou muito simples, muito bom trato o tema e eu acho que isso é importante e é a proposta do nosso programa. Obrigadão. É isso mesmo. Obrigada, eu te agradeço. E vocês que ficaram com a gente nessa em mais uma edição do EDD, eu quero agradecer por ter ficado até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, a gente encaminha para a Fernanda. Tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer. Opa, com prazer. Com prazer. Então, muito obrigado de coração. Sigam a gente nas redes sociais. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.